O pH do nosso solo é um dos fatores que mais influenciam na produtividade agrícola. Por isso é essencial que a gente saiba quais que são os tipos de corretivos disponíveis para a gente utilizar. Olá pessoal, Jonathan por aqui para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se você gosta do nosso trabalho aqui, também deixa o seu like, se inscreva no canal no botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo e ajude a gente sempre a produzir mais e mais vídeos produzindo aí para a agricultura brasileira. Ok pessoal, vamos ver então sem mais enrolação quais que são os tipos de corretivos, porque muitas vezes aparece aqui na consultoria, né, ou local ou aqui na internet, o pessoal perguntando, Jonathan, qual que é o melhor tipo de calcário para eu utilizar nessas condições? Ou eu tenho um sistema de plantio direto, ou vou fazer implantação de uma cultura perene, qual que é o tipo de calcário? Tem muitos fatores que nós devemos levar em consideração. Tem vários vídeos aqui no canal AgroBrasil também que a gente fala especificamente de correção de acidez. Mas aqui nesse vídeo, vou deixar esses outros vídeos aqui na descrição para você assistir posteriormente. Mas nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de corretivos agrícolas então. Eles são, então, produtos aplicados no meu solo para aumentar o pH, tá? Então eu reduzo a quantidade de íons H+, de hidrogênio, e também eu neutralizo o alumínio e o manganês de níveis tóxicos. Então nós temos dois elementos, tanto o alumínio quanto o manganês, que em determinados níveis eles se tornam tóxicos e prejudicam o desenvolvimento das raízes das plantas e, consequentemente, então, vai haver aí uma redução de produtividade. Então, aquela coisa que a gente já falou aqui no canal AgroBrasil, nós temos as cargas elétricas negativas do meu solo, dos coloides, lá das partículas de matéria orgânica e também de argila. E essas cargas elétricas negativas, então, quando nós temos uma acidez elevada, elas estão ligadas com os íons H+. Nós precisamos retirar essa ligação de íons H+ com as cargas elétricas negativas dos meus coloides e substituir, então, por elementos benéficos, por nutrientes para as plantas, principalmente algumas bases, como é o caso do cálcio, do magnésio e também do potássio. Então eu retiro o H+ e coloco um cálcio aqui. E isso vai ser benéfico ali para o desenvolvimento das raízes, para o desenvolvimento das plantas e para maior produtividade agrícola. Então eu coloco o calcário no meu solo, existem as reações químicas, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre as reações químicas do calcário no solo e a gente melhora as condições do solo de uma maneira geral, né? E aí eu consigo, inclusive depois que eu faço a calagem, fazer outras operações de correção. É o caso da fosfatagem e o caso da potassagem. Então sempre, a primeira operação de correção do nosso solo é a calagem. O calcário é fonte de nutrientes, principalmente do cálcio e do magnésio, dois macronutrientes considerados aí macronutrientes secundários junto com o enxofre. Então nós temos vários corretivos de acidez. É importante falar que nem todo produto é um corretivo de acidez. Então hoje em dia já tem muitos produtos que são comercializados aí no mercado e eles dão, digamos assim, uma roupagem mais comercial. Nós precisamos efetivamente saber se aquele produto que tem um nome comercial, ele é um corretivo de acidez ou não. E qual que é o potencial também de correção de acidez. Tem alguns produtos que têm um potencial de correção mais alto e outros que têm um potencial de correção mais baixo. E outra coisa, dependendo do caso que eu tenho, se é um plantio direto, se é implantação de uma cultura perene, eu posso escolher um ou outro corretivo. Também parte da nossa estratégia ali que nós vamos utilizar na nossa área. Mas existem vários produtos que são utilizados para corrigir a acidez, para a gente colocar o nosso pH em parâmetros ideais. É o caso do óxido de cálcio, né, que é o conhecido aí, o cal virgem. O pessoal pergunta, cal virgem corrige a acidez? Corrige rápido. Porque quanto mais fino for um calcário, mais rápido também vai ser sua reação e mais rápido vai corrigir o solo. Mas nem sempre essa rapidez da correção pode ser algo benéfico. Você pode trazer também alguns problemas agregados a essa rapidez, né? Porque o calcário, lembre-se, ele tem uma baixa mobilidade no solo. Então, como eu falei, dependendo da estratégia, eu posso escolher um ou outro calcário. Então, vocês estão vendo, tem o próprio cal virgem, o cal hidratado, que também é um corretivo, né? O calcário, então o calcítico, o magnesiano e o dolomítico, os calcários aqui, eles são as fontes melhores, né? São as fontes melhores para corrigir a acidez do solo.
Por quê, Jonathan? Porque eles são relativamente baratos, você consegue encontrar em praticamente todo o Brasil e você também consegue um bom resultado com eles. Tem outros produtos comerciais, só que daí eles são mais caros justamente por essa questão comercial dada a eles. Então, de preferência, sempre, quando a gente faz uma recomendação aqui de adubação, nós escolhemos os calcários, ou calcítico, ou dolomítico, ou magnesiano, dependendo do caso. Mas também tem, por exemplo, os outros, né, que são as escórias, nós temos também os termofosfatos. Mas como eu falei para vocês, né, outros produtos podem elevar o pH do meu solo também. A própria cama de frango, que a cama de frango, você lembra lá? Em muitos aviários é utilizado o cal virgem, né? O cal virgem para retirar a umidade dessa cama de frango. Só que o cal virgem ele também é um corretivo. Então se utiliza muito desse cal virgem como uma questão de um sanitizante para a cama de frango e ele, depois utilizado como adubo, vai ajudar também a elevar o pH. Olha que coisa legal, né? Ainda temos o termofosfato, existem alguns nomes comerciais aí do termofosfato, o próprio pó de rocha, né, o silicato de cálcio, mas também são menos utilizados, têm uma eficiência mais baixa quando nós estamos falando de corretivo de acidez. Quando nós queremos efetivamente corrigir a acidez do meu solo, a gente dá preferência sempre ao calcário, seja qual for o tipo dele. Então aqui nós temos uma comparação de teor de óxido de cálcio e de magnésio e o potencial de neutralização. Então aqui a gente tem vários produtos e aqui o potencial de neutralização deles. Né? Vocês estão vendo, o gesso agrícola, por exemplo, tem um potencial de neutralização de 0, quer dizer, ele não é um corretivo de acidez. Né? Apesar dele ser um sulfato de cálcio, o fato dele ter cálcio não faz com que ele seja um corretivo. Nós temos outros produtos, o caso do silicato de cálcio de magnésio, termofosfato e o calcário calcítico. Então veja que cada um deles aqui tem um valor, um potencial de neutralização um pouco diferenciado. Então, principalmente aqui, pessoal, os calcários normais, como a gente encontra, são divididos em 3 principais classes. Dependendo da literatura, do professor que você for encontrar, às vezes ele pode, inclusive, classificar em 2 faixas. Mas aqui é o mais comum. Então, aquele calcário que é considerado calcítico, ele tem até 5% de óxido de magnésio. Por sua vez, o magnesiano tem entre 5% e 12% de óxido de magnésio, e o dolomítico, aquele que tem mais magnésio, tem mais de 12% de óxido de magnésio. Por que a gente utiliza um ou outro, né? Dependendo dos teores que nós temos de cálcio e de magnésio. Aí entra também a gente estudar qual cultura agrícola nós vamos estar adubando. Algumas culturas agrícolas têm uma necessidade e uma sensibilidade maior à falta de magnésio. Aí, se o meu solo estiver desequilibrado, tiver muito cálcio e pouco magnésio, na hora que a gente for fazer a correção de acidez, ao invés de escolher um calcário calcítico, a gente escolhe um dolomítico justamente para colocar os níveis de magnésio em teores adequados para que aquela minha cultura agrícola não venha a sofrer com deficiência de magnésio. Então são vários fatores que nós podemos levar em consideração na hora de escolher um calcário. Quanto ao efeito residual, se ele vai reagir no meu solo imediatamente ou ele vai demorar mais, como eu falei, depende da estratégia. Não quer dizer que um calcário ele reaja muito rápido no teu solo que ele seja melhor do que outro, depende da estratégia. Também são mais baratos, são boas fontes tanto de cálcio como também de magnésio. A principal fonte desses 2 nutrientes para as plantas é calcário, são os calcários. Também tem uma disponibilidade alta no mercado e você consegue encontrar com muita facilidade. Então, algumas coisas importantes que nós temos que falar aqui para vocês. A calagem deve ser feita para correção do pH do solo, elevação da saturação por bases e neutralização do alumínio tóxico no meu solo. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos a disponibilidade dos mais diversos nutrientes para as plantas em função do pH. Então, se eu tenho um pH muito baixo aqui, a disponibilidade da maioria dos nutrientes vai ser baixa também. Então, eu preciso colocar o meu solo, porque é uma tendência natural dos solos brasileiros a acidificação. Então, eu preciso utilizar um corretivo de acidez, no caso um calcário, para eu tirar de condições mais ácidas e levar ele para condições ideais aqui, 6, 6,5, né? A faixa de 6, 6,5 ali, depende da cultura agrícola, vai ser o indicado que eu mantenha o pH. Quando o meu solo está com pH
adequado, eu consigo fazer melhores adubações e eu consigo também maiores produtividades agrícolas. Nunca, pessoal, a gente vai conseguir altas produtividades agrícolas com o solo desequilibrado, com o solo sem estar num pH adequado. E outra coisa, também a gente tem que tomar um cuidado para não elevar muito o pH do meu solo, não alcalinizar ele, porque depois que a gente alcaliniza, nós temos um outro vídeo aqui que eu vou deixar na descrição para que vocês assistam, os problemas da gente ter um solo alcalino. Como vocês estão vendo, depois aqui solos alcalinos também vai indisponibilizar alguns nutrientes por algumas reações químicas que nós temos no nosso solo. E aí entra uma outra questão muito importante. Se nós temos solos de CTCs baixas e também solos de baixa matéria orgânica, muito arenoso, aí temos que ter cuidados ainda maiores, porque a dose de calcário que vai colocar o meu pH no valor ideal ou pode colocar muito calcário e alcalinizar ele é mais estreita. Então temos que tomar cuidados maiores com esses solos, né? Mais arenosos, com CTC mais baixo. Mas a gente consegue sim, com eles, ter altas produtividades agrícolas. Ok, pessoal? Também eu deixo aqui, se você quer aprender tudo sobre isso, nós temos aulas mais aprofundadas aqui sobre esses temas e sobre várias culturas agrícolas, que é a ExaFert, Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Se você quiser fazer parte e assistir às aulas da ExaFert, tem aqui o primeiro link na descrição e também primeiro comentário fixado, tá? Tem 7 dias totalmente de graça para você testar e tem muito conteúdo lá dentro, vale super a pena, tem certificado, tem grupo de alunos e tudo mais. Tem a consultoria do Canal Agro Brasil aqui também na descrição, você pode clicar ali e conversar conosco no WhatsApp. Até um próximo vídeo, não esqueça de comentar aqui e dar sugestões para mais vídeos e até mais. Tchau, tchau!